comentário de Cristiano Oliveira. Meu caro Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Um pitaco de Grêmio e um de Internacional. De Grêmio, sobre a coletiva do presidente Alberto Guerra ontem à tarde, explicando a situação Soares e explicando a saída de Paulo Calef. Uma postura absolutamente elogiável do presidente Alberto Guerra, conduzindo a entrevista coletiva com serenidade, com tranquilidade, sem ataques aos interlocutores, respondendo o que pode ser respondido, não respondendo o que não pode ser respondido e vida que segue. A postura de um estadista, que de fato o Grêmio precisava, alguém que coloque a instituição acima das coisas e que esclareça aquilo que vier a ser perguntado sobre os assuntos mais palpitantes, como Soares, Calef, por aí vai. Admitiu que sim, que o Soares tem interesse em ir para Barcelona fazer o seu tratamento. Disse que o Grêmio não se opõe, o Grêmio só não gostaria que ele fosse agora em meio aos jogos da Copa do Brasil, mas se quiser ir depois não tem problema. Admitiu que sim, o Soares tem dores crônicas no joelho. Enfim, tudo aquilo que foi noticiado nos últimos dias, especialmente pela Rádio Guaíba, e não só pela Rádio Guaíba, mas pelos demais veículos de imprensa, os veículos sérios, é claro, tudo que foi confirmado, tudo que foi noticiado, foi confirmado. A única notícia que saiu, e até não foi aqui, que o presidente Alberto Guerra negou, foi o interesse do Inter Miami. Disse que não há essa possibilidade. Mas todas as outras foram confirmadas pelo presidente Guerra, algumas não literalmente, mas aquela coisa de para bom entendedor, que foi a questão da aposentadoria. Ele disse, olha, se eu confirmar que o Soares pediu aposentadoria, eu vou estar expondo o vice de futebol que até ontem estava do meu lado. Se eu disser que não, eu vou estar expondo os jornalistas que trouxeram a informação. Então o que eu posso dizer é que esse assunto está superado. Se o assunto está superado, é porque o assunto foi debatido. Se o assunto foi debatido, é porque houve, de fato, essa informação. Então eu gostei muito da entrevista do presidente Guerra e ele estabeleceu o foco onde o foco deve estar. Nos jogos do Grêmio contra o Bahia, Brasileiro Copa do Brasil, Grêmio que viaja hoje logo mais a Salvador e o Soares estará nessa viagem, se não para jogar amanhã, e amanhã acho que ele não joga mesmo, mas para jogar na terça o jogo da Copa do Brasil. E por falar em Copa, mas aí não a do Brasil e sim a da Libertadores, o assunto Inter é o seguinte, o Inter garantiu a sua classificação na quarta-feira e ontem ele conheceu os seus possíveis adversários na próxima fase da competição. Possíveis porque semana que vem tem o sorteio, certo? Restarão, ou estão, 8 times colocados nesse sorteio e desses 8, um enfrentará o Internacional. Eu classifico da seguinte forma, para mim 5 são bem complicados e 3 são bem acessíveis. Quais são os 3 bem acessíveis? O Atlético Nacional, de Medellín, o Deportivo Pereira, também da Colômbia. Deportivo Pereira, nunca tinha ouvido falar nisso aí. Ontem empatou com o Colo-Colo e classificou nesse grupo da Libertadores, que era o grupo do Boca, primeiro grupo mais fraco, tá? Que tinha o Boca, que não tá com um grande time, mas liderou com folga, porque os outros eram fracos, né? Colo-Colo, Deportivo Pereira e o Monagas. Então, os mais acessíveis para mim, Atlético Nacional, Deportivo Pereira e Nacional de Montevidéu, que é tradicional, mas a gente está vendo jogar aí no grupo do Inter, um time bem fraco. E 5 mais complicados, para mim. Nesses 5 mais complicados tem 2 argentinos, o River Plate e o Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors é um time xarope de se enfrentar. Ganhou do Corinthians no jogo em São Paulo, empatou em casa. A ganhar do Corinthians também não faz muita diferença, né? Mas mesmo nessa fase ruim do Corinthians, em São Paulo ele costuma ser, né, e o Argentinos Júniors sobrou em cima do Corinthians. E sabe quem é o volante do Argentinos Júniors? É o filho do Fernando Redondo, que jogava uma bola extraordinária. Jogou no Real Madrid, na seleção argentina. Foi um baita jogador. Então, Argentinos Júniors e River Plate, esses 2 são complicados. O Bolívar é muito complicado pela altitude. Jogar em La Paz é complicado, são quase 4.000 metros de altura. Tomou um saco do Palmeiras ontem? Tomou em São Paulo, né? Mas em compensação, na altitude, ganhou do Palmeiras. É complicado pegar esses times na altitude, né? Ainda mais o Inter, que fisicamente está num processo de recuperação, né? E 2 brasileiros, o Atlético Mineiro e o Flamengo.
Então esses 5, Bolívar, Atlético Mineiro, Flamengo, River e Argentinos Júnior, para mim seriam os mais complicados. Os mais acessíveis, Atlético Nacional, Deportivo Pereira e o Nacional de Montevidéu. Eu acho que tem aí o River e os 2 brasileiros, Atlético Mineiro e qual é outro? Palmeiras, não? E o Atlético Mineiro e Flamengo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem um histórico bom contra ele, né? Ultimamente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Esse River Plate de hoje, que não tem o Gajardo, enfim, está num processo de reformulação. Não é mais aquelas coisas. Tomou 5 do Fluminense esses dias. Pode parecer loucura o que eu vou dizer, tá? Especialmente para quem não está acompanhando o futebol argentino, vai achar que eu enlouqueci, mas eu não enlouqueci. Hoje, eu aposto minhas fichas mais no Argentinos Júnior do que no River Plate. Eu acho o Argentinos Júnior mais chato de se enfrentar hoje do que o River Plate. Às vezes tem alguns clubes que crescem, né? Que tem uma tradição muito marcante e tal. A gente vê aqui o Bragantino, por exemplo, né? Sim. E chegou até uma final do Sul-Americano, Bragantino, né? Contra o Atlético Paranaense. Então tá bueno. Mais às 11? Mais às 11 no Ganhando o Jogo. Falaremos de dupla Grenal.